A palavra autossabotagem, que está bem na moda aí, né? A gente ouve bastante falar sobre isso e as pessoas talvez não tenham um real entendimento a respeito. Uma palavra que vem lá da época da Revolução Industrial, né? Porque quando foram criadas as linhas de produção por Henry Ford, os trabalhadores precisavam passar horas desenvolvendo uma única tarefa. E imagine você trabalhar uma semana toda, um mês inteiro, talvez um ano inteiro, 10 horas por dia, só apertando parafusos. Imagine como seria estressante levar uma vida assim. Então, o termo autossabotagem deriva dessa época, porque naquela época os trabalhadores da indústria atiravam objetos nos maquinários com o objetivo de travar o processo de produção, enquanto as máquinas consertavam, eles descansavam. Por que sabotagem? Sabotagem deriva da palavra sabote, que significa tamanco, então eles atiravam tamanco, né, sandálias nas engrenagens lá das máquinas do processo produtivo com o objetivo de interromper o processo para que eles pudessem descansar. Então, por isso, daí derivou a palavra autossabotagem, porque começou a ser aplicado em diversas outras esferas, né, e até a psicologia, os profissionais da área de comportamento humano passaram a adotar para simplificar o entendimento e trazer maior compreensão do que significa o termo autossabotagem de maneira geral. E como que eu identifico uma situação de autossabotagem? Né? Porque quando a gente fala de autossabotagem, a gente talvez possa entender que é um processo no qual eu estou me prejudicando, mas tem muito desse processo que é inconsciente, que a gente não percebe, e não percebe porque a gente talvez nunca se deparou com esse tema, com essa palavra, e talvez não tenha um certo conhecimento para poder identificar os momentos em que a gente está se auto-sabotando, ou seja, quando a gente está tendo comportamentos que estão prejudicando os nossos resultados. Como que eu posso identificar um processo de autossabotagem? A autossabotagem você identifica quando você entra num ciclo em que você está prejudicando os próprios resultados e você sabe que isso vem se repetindo na sua vida com uma certa frequência. Por exemplo, quando você sabe que você começa algo e não termina, esse é um exemplo clássico de um processo de autossabotagem. Você começou um curso de inglês, não terminou, começou a ler um livro, não terminou, começou a estudar e não terminou, e aí você percebe isso em outros aspectos da sua vida, né? Isso pode indicar que você tem entrado num ciclo de autossabotagem. Outro exemplo também de ciclo de autossabotagem, e aí um exemplo, digamos, mais complexo de explicar, mas que talvez possa fazer sentido para você. Já ouviu falar de pessoas que casam e separam? Aí depois casam de novo e separam novamente. Casam de novo e separa novamente. Talvez possa indicar também um ciclo de autossabotagem, porque ele repete padrões e comportamentos que levam sempre ao mesmo resultado. Então, o ciclo de autossabotagem vai fazer que você repita os seus comportamentos e também repita resultados. Outra forma de você identificar se está num ciclo de autossabotagem ou não é quando você não se mantém em um determinado propósito. Por exemplo, você começa uma dieta e não consegue continuar. E aí você emagrece por um tempo, depois você volta a engordar. Depois você começa de novo uma dieta, você começa a ter resultados, mas você interrompe aquela dieta e você deixa de ter resultados de novo. Então esse ciclo vai se repetindo. Então toda vez que um ciclo se repete e prejudica os seus resultados, isso pode indicar que você entrou em um ciclo de autossabotagem, ou seja, você está repetindo comportamentos que está prejudicando os seus resultados. Um outro exemplo também é quando você abre um negócio e o negócio quebra, vai à falência. Depois você vai abrir um outro negócio, o outro negócio também não dá certo, quebra de novo. Então você abre outro negócio e esse negócio também não dá certo. É muito comum a gente ver muitas pessoas começam algo e não termina, não consegue se manter em seus relacionamentos, não consegue se manter num propósito, numa dieta, começa a academia e desiste, depois ela volta para a academia de novo, depois desiste de novo, depois ela volta para a academia e desiste de novo. Ou seja, são comportamentos que vão se repetindo e os resultados que elas vão colhendo são sempre os mesmos. Então isso é o que a gente chama de ciclo de autossabotagem. Então, se você é uma pessoa que vive atarefada, não consegue produzir melhor, não consegue produzir bem, talvez você também esteja em um ciclo de autossabotagem.
sabotagem. Um deles é você se distrair o tempo todo, né? Então você sabe que você precisa manter uma disciplina, você precisa se manter concentrado em uma determinada atividade, mas você constantemente se vê se distraindo, ou perdendo o foco na sua atividade. E quando isso se repete, você tem sempre o mesmo resultado, e nem sempre esse resultado é agradável, aquele que você gostaria de ter. Então, a autossabotagem é basicamente a repetição de comportamentos que te levam sempre ao mesmo resultado, e muitas das vezes resultados ruins, resultados que não é exatamente aquilo que você gostaria de ter. Então, por exemplo, alguém que há anos estuda para passar num concurso e não consegue, então faz uma prova, não vai bem, estuda, continua estudando, faz outra prova e não vai bem de novo. Ela continua estudando, faz a prova e não se dá bem de novo. Talvez a pessoa esteja se sabotando porque durante o processo de estudo ela esteja repetindo comportamentos que estão prejudicando o seu aprendizado, os seus resultados. Então a pessoa começa a ler e se desconcentra, a pessoa começa a ler, estudar e aí desiste no dia seguinte, vai pulando etapas ou não cumpre o cronograma de estudo como deveria. Então esses comportamentos que se repetem, que prejudicam o nosso resultado, podem ser sinais de autossabotagem. Aí eu vou trazer aqui alguns sabotadores que são bastante presentes na vida das pessoas. Por exemplo, excesso de confiança. Excesso de confiança pode ser um sabotador para quem abre um negócio e quebra com frequência. Porque às vezes a pessoa abre mão de pedir opinião, de contratar uma consultoria, de pedir ajuda, de buscar mais conhecimento para poder lidar com aquele mercado, com aquela empresa, com aquele negócio. Então às vezes a pessoa, por excesso de confiança, tenta fazer as coisas sozinha e acaba quebrando a cara. A grosso modo, é isso que acontece. E aí a pessoa, na sua insistência, abre um novo negócio, continua tendo os mesmos comportamentos e acreditando que consegue resolver a sua vida sozinho, não busca ajuda, não busca orientação, não ouve o conselho de outras pessoas e acabam tendo um resultado semelhante. Então, o excesso de confiança é um exemplo de um sabotador. Então, se você, às vezes, vem tendo resultados ruins, seja na sua vida profissional, na sua empresa, nos seus negócios, e esses resultados se repetem, ou seja, você está nadando contra a maré, digamos assim, você não consegue sair do lugar, talvez tenham comportamentos aí que você vem repetindo e isso está te levando sempre aos mesmos resultados, ok? Dificuldade de dizer não. Aquela pessoa que está sempre atarefada, né, que não consegue produzir, que não consegue melhorar o seu desempenho, que vive cansada, vive estressada porque está cheia de tarefas. Talvez o sabotador dessa pessoa seja a dificuldade de dizer não. Tem um livro chamado Pare de se auto-sabotar e dê a volta por cima, escrito por Flip Flippen, que é um psicólogo estudioso dessa área da autossabotagem, e ele chama essas pessoas que têm dificuldade de dizer não de docinho de coco, né? São pessoas que têm dificuldade de dizer não para outras pessoas, com medo do que as pessoas vão pensar, ou com medo da reação das pessoas, ou simplesmente porque a pessoa acredita que ajudando vai ser melhor para ela, enfim. Mas é um comportamento que se está prejudicando, está impedindo você de progredir, de avançar na sua vida profissional. Isso pode ser um sabotador. Crenças limitantes são exemplos de sabotadores também. Então, se você acredita, por exemplo, que dinheiro é o mal da humanidade, essa crença pode impedir você de buscar resultados financeiros melhores para a sua vida, né? Se você acredita que nenhum homem presta, talvez isso possa te impedir de encontrar relacionamentos saudáveis e duradouros, né? Assim, para os homens, assim como para as mulheres também. Então, a autossabotagem está relacionada a tudo isso, né? Às vezes a gente aprende errado com os nossos pais e acaba ensinando errado os nossos filhos, e a gente vai levando comportamentos que não nos permitem prosperar, seja financeiramente, ou nos nossos relacionamentos, ou na nossa vida profissional também.